Oiê, pessoas! E aí, como que vocês estão? Bom, vamos lá. Vamos falar hoje sobre encontro. Primeiro, né? Deixa eu me apresentar aqui brevemente para quem acabou de chegar. Meu nome é Mayra Engelmann, né? E esse é o podcast É Sobre Isso. E se você quiser saber mais, né, sobre qual é o objetivo desse podcast, o que que você provavelmente poderá encontrar aqui, dá uma olhadinha no trailer de introdução do canal, tá lá em cima. E também tem o primeiro episódio, né, que se chama Comece Aqui. E lá você consegue saber um pouco mais sobre mim e sobre o canal, tá bom? Mas vamos lá, né? Sejam bem-vindos. Primeiro, hoje eu quero falar de um tema muito especial, que eu gosto muito de falar em vários momentos, porque de fato, né, é a coisa mais especial que, para mim, existe na vida, que são os encontros. Não, não são só os encontros bons, até porque vocês vão perceber que eu vou sempre evitar, né, aqui nesse canal e, na verdade, na vida, né, com a maturidade que eu atingi hoje, eu evito muito de ir para esse lugar, né, raso, de pegar uma experiência, uma pessoa, uma situação e colocar nessa balança de é bom ou ruim. São encontros. E de qualquer encontro, nós, como indivíduos, como sujeitos, podemos fazer escolhas do que fazer com o que nasce, com o que surge desses encontros, a partir desses encontros. Fala que o encontro é matemática. É 1 mais 1 que gera 2. Ou seja, não é nem o 1 de um, nem um de outro. É um terceiro lugar, que não pertence mais a nenhuma das duas pessoas envolvidas. E que elas podem usufruir dessa terceira via, usufruir daquilo que surge da experiência de estar com o outro. Um dia desses eu vi um conteúdo, né, onde a pessoa falava que o encontro ele é uma afinização de frequências. Achei muito bonita essa palavra, afinização. Eu mesma nunca tinha ouvido falar, né? Mas achei ela bonitinha. Achei ela bonitinha e achei que ela realmente consegue, né, de uma forma mais concisa, trazer o que que é o encontro. É uma afinização de frequências. Então vamos falar aqui sobre pessoas, tá? São pessoas que existe algum lugar ali frequencial, e aqui a gente está falando de frequência mesmo, né? De hertz, de energia, energia física, né? Os eletrõezinhos lá, né? Então, essa frequência, né, entre duas pessoas, por alguma razão, ela está ali pulsando, né, na mesma estação de rádio, vamos brincar assim. E, aliás, tem um filme ótimo, eu não vou lembrar o nome agora. Se eu lembrar, eu falo em algum outro episódio. Né? Mas que é um filme de guerra, de uma época de guerra, em que mostra uma menina que ela é cega e ela trabalha com aqueles equipamentos, né, de envio de código Morse, não esqueci o nome. E na verdade é acho que é do pai dela. Ela aprende, né, a manusear e tem um soldado, né, de guerra que usa, né, que trabalha com isso, né, dentro do campo de guerra ali. E eles acabam sintonizando a mesma frequência. Ele acaba sintonizando, né, eles estão buscando ali realmente, né, fugitivos, judeus e tudo mais. E aí ele acaba, tô falando aqui de um jeito bem solto, porque faz tempo que eu assisti, eu lembro assim por cima, mas eu lembro o principal, né,
que era justamente ele sintonizando, né, na mesma frequência de onde ela falava. E ela lia um livro, né? Então, assim, ela tinha que ler um livro que o pai dela pediu para ela ler, que na verdade era um livro que passava os códigos para o inimigo, né? Saber o posicionamento das bombas, onde elas iam cair, enfim. E esse soldado sintoniza na frequência, só que ao invés de entregar ela, né? Porque eles estavam de lados opostos da guerra, ele acaba encontrando ali um lugar de esperança, né, nas leituras desse livro, porque esse livro é um livro que a mãe dele lia para ele na infância. Então ele começou a sintonizar de forma escondida, né? E é lógico que isso no final acaba em romance, né? Mas é muito bonito nesse filme que eles mostram justamente esse lugar, né, assim, dessa sintonização, essa afinização de frequências, que é o que acontece em todos os nossos encontros. É que nesse contexto, é lógico, eu encontro ali, primeiro que é uma ficção, segundo que, né, é um amor romântico, mas isso acontece em todos os nossos encontros, todos os dias. Então não existe uma única pessoa na nossa vida que a gente tenha encontrado por acaso, que a gente tenha encontrado e que tenha sido um lugar onde, nossa, era melhor nunca ter conhecido. Por que que eu fui conhecer aquela pessoa? Aquela pessoa, com certeza, trouxe algum aprendizado, pelo menos, na verdade, corrigindo, ela trouxe algo que poderia ter sido um aprendizado para você e para ela, porque é sempre sobre os dois nesse lugar de encontro. A questão é que, por nós termos essa postura de só queremos encontrar prazer, só queremos encontrar no outro um lugar de validação, um lugar de reconhecimento, um lugar de amor, um lugar de paixão, a gente se fecha para a possibilidade de aprender a partir de uma experiência que gera, muitas vezes, sim, infelizmente, mas gera traumas, mágoas, ressentimentos, violências. E é lógico que eu não estou dizendo aqui que bom que esses encontros aconteceram, mas que eles foram, sim, importantes, para que você tenha entrado em contato com algo que você precisava entrar. E a partir dessa experiência, se é uma pessoa que já está num processo de autoconhecimento, que já consegue reconhecer, né, os seus afetos, aquilo que atravessa, que consegue fazer uma análise posterior, né, principalmente com acompanhamento, né, de um terapeuta, de um analista, com certeza essa pessoa, a partir de todas as experiências dela, de todos os encontros dela, ela vai tirar lições incríveis e fundamentais para o desenvolvimento e amadurecimento dela. Porque o encontro é sobre isso. Todo encontro é um presente. O que nos limita é esse nosso aspecto infantil de achar que o presente sempre tem que ser algo que vai necessariamente nos dar prazer. E os presentes da vida não são assim. Muitas vezes, os presentes da vida, eles vêm para primeiro te dar uma bagunçada, fazer você despertar para algo importante, para que você esteja cada vez mais preparado, preparada, para aí sim receber algo que vai te fazer feliz, que vai te dar prazer. E você só vai conseguir sentir esse prazer, essa alegria diante desse outro presente, justamente porque você conhece o oposto. Sem esse contraste de experiências que acontecem em diferentes encontros, a gente não consegue
mensurar, a gente não consegue qualificar as experiências humanas. A gente só sabe que o preto é preto porque ele está em cima do branco. Se eu boto o preto em cima do preto, não existe uma forma de eu identificar algo de diferente, algo de valor. Então, o entendimento dos encontros nesse lugar nos faz ficar muito mais receptivos a eles. E mesmo quando esses encontros nos geram, entre aspas, que eu não, né, não gosto muito desse termo, mas quero falar sobre isso em algum outro episódio, mas é um termo que as pessoas identificam quando a gente fala desses gatilhos, né? Então, ai, não, não encontro, não quero encontrar ninguém que aciona os meus gatilhos. Não, sou eu que permito. Sou eu que aciono, não é o outro. E se eu vivo uma experiência onde eu percebo como eu acionei esse gatilho, o que que veio do outro que fez com que eu abrisse guarda, que fez com que eu virasse a chave de forma inconsciente, mas que não me tira a responsabilidade sobre isso, mesmo sendo inconsciente. E aí o meu exercício dentro desse encontro que gera esses desencontros é conseguir me auto-observar diante do evento, diante da experiência. Por que que eu permiti essa aproximação? Por que que eu precisei viver essa experiência? O que que ela veio me ensinar? A vida é uma escola e cada um que se apresenta para a gente é uma página com ensinamento. E nós, idem, sempre somos uma página com algum ensinamento para o outro. É uma experiência muito mais ampla do que apenas nascer, crescer, namorar, casar, ter filhos, se aposentar e morrer. Esse é o ponto. A experiência humana, a vida é muito mais ampla do que isso. E dentro dessa vida, os pontos que dão o contorno da vida são os encontros. Então, o convite aqui é para que vocês se tornem mais receptivos, quando possível, a essas experiências desses encontros, tentando o máximo possível se distanciar dos preconceitos, tentando o máximo possível identificar os seus desconfortos diante daquele outro que se apresenta. Porque, via de regra, o que me incomoda no outro diz muito mais sobre mim do que o outro, porque eu nem conheço o outro. Tem uma frase que minha professora no curso de psicanálise falava, indo aí para a questão bíblica, né? Que ela falava, né? Quando Pedro fala de Paulo, a gente sabe mais sobre Pedro do que de Paulo. E é sobre isso. Então, atenção. Esteja mais receptivo, receptiva aos encontros que se apresentam. Eu, até hoje, aos 45 anos, sendo psicanalista, sendo mãe, tendo ficado casada por muitos anos, tendo várias experiências amorosas, centenas de paixões. Até hoje eu sou surpreendida pelos encontros que eu experiencio. Alguns extremamente frustrantes, extremamente dolorosos, mas que eu continuo em contato com as pessoas. Por quê? Porque eu consegui perceber o que elas me trouxeram. E dentro desse meu processo de autoconhecimento, eu consegui identificar que partes ali eram minhas.
e partes que eram do outro. E mesmo diante de um lugar de frustração, decepção, eu compartilhei com o outro, para que ele também possa ter a chance de evoluir, para que ele também possa ter a chance de pegar aquilo que nós criamos juntos de experiência e galgar mais um degrau. E dessa forma, não produzir mais aquele tipo de efeito que ele produziu comigo com outras pessoas, para que ele pudesse ampliar a consciência dele. Porque existe uma parte em mim que sim, acredita que todo ser humano busca a mesma coisa, que é amar, se sentir amado e não sofrer. E esse pensamento diante do outro, em todos os meus encontros, possibilita, quase sempre, que às vezes eu também, às vezes a coisa costuma falhar, né? Porque sou humana. Mas, via de regra, quase sempre funciona. Eu sempre, diante de outro humano, eu busco, às vezes que com muito esforço, dependendo desse outro humano, eu busco trazer para a minha consciência que diante de mim existe alguém da minha espécie, que busca o mesmo que eu nesse plano, mesmo que não tenha consciência disso. E quando eu faço isso, eu abro uma possibilidade de desenvolver um campo, mesmo que às vezes depois de um tempo, né, que às vezes precisa, de compaixão. E dessa forma, eu me torno leve. E o outro também. Porque eu consigo levar para ele alguma palavra, algum ensinamento que mostre que ele também pode encontrar esse lugar. Então, eu também, muitas vezes, consigo ser um ponto de esperança. Mas, lógico, eu estou falando de um percurso de anos de autoconhecimento, de anos de cara no chão, né? De anos de idade, de experiências. E eu sei que muitos que me ouvem são muito mais novos, né? Ainda nem começaram o seu processo de análise, fica aqui o convite. Mas eu acho importante trazer para vocês, na prática, né, como que eu aprendi a viver os encontros de forma construtiva. De que forma que eu consigo hoje encontrar uma pessoa, conhecer uma pessoa, e no mesmo dia estar ali falando, trocando livremente, sem aquele pensamento intrusivo e destrutivo que sempre me diz que o outro em algum momento vai me enganar, que o outro em algum momento vai mentir para mim. Essa paranoia que a gente vai criando para justificar um distanciamento na tentativa de proteger um ego extremamente frágil. E a única forma de fortalecer esse ego é através da troca com o outro. É através desse lugar que se chama encontro. Eu pensei aqui em algumas coisas enquanto eu estou falando, mas aí eu ficaria aqui muito tempo ainda. Acho que a gente vai voltar nesse assunto, né? Teve uma analogia, né, que eu trouxe para um amigo recente, inclusive essa semana, que eu gostei bastante dela. Mas a gente vai trazer em outro episódio, porque é importante que sempre fique um rastro de desejo de saber. É sobre isso. É isso, meus amores. Espero que, de alguma forma, né, o que eu trouxe aqui possa ter gerado novas reflexões, novas formas de enxergar o encontro com o outro. E fala para mim,
como que isso chega para vocês, como que foi o encontro com esse conteúdo, como que foi esse encontro comigo, né? Quero muito saber, né? Como que isso de fato atravessa cada pessoa. É a forma que eu encontrei, né? De vivenciar os encontros, mas talvez você tenha outras. Quero saber. Afinal de contas, a gente está aqui para saber junto, né? A gente está aqui para, a partir dessa troca, descobrir novas possibilidades. A partir desse encontro, gerarmos outras vias de possibilidades. Porque esse podcast é sobre isso. Um beijo grande e até o próximo episódio.